Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa história de artigo 142, todo mundo fala o artigo 142, defende que as Forças Armadas sejam acionadas pelo artigo 142. É preciso que a gente entenda bem o que é o artigo 142. E é preciso principalmente que a gente saiba o que está acontecendo de fato no país em relação aos mecanismos da lei que protegem a própria nação brasileira de abusos de alguns dos poderes do Brasil, tá? Vamos lá então? Confira o nosso vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Informa-se nos bastidores da capital federal que os petistas atuam no Congresso para reformular o artigo 142 da Constituição Federal, que trata sobre a atuação das Forças Armadas. O partido teme possíveis futuras investidas de militares em direção ao poder no caso de falha do novo governo Lula. Percebe-se que eles sequer acreditam na gestão defendida por eles mesmos ao longo de tanto tempo e que deveria funcionar como a verdadeira salvação do Brasil. Decepcionante comportamento dos políticos do PT e, sobretudo, da sua principal liderança, o ex-presidiário em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Modificar o artigo 142 seria manter controle absoluto sobre o posicionamento das armas nacionais e passo inicial para a efetivação da propalada ditadura comunista que Lula e seus apátridas tanto defendem. Quem são os petistas que defendem esse absurdo? Lula, em primeiro lugar, presidente supostamente eleito do Brasil, em seguida a presidente nacional da legenda, Gleisi Hoffmann, logo depois nós temos o Rasputin do PT e principal conselheiro de Lula, o criminoso condenado e fora da cadeia José Dirceu. Ele é mantido em liberdade pelos mesmos elementos que soltaram e habilitaram Lula ao processo eleitoral. Paulo Bernardo, ex-ministro do Trabalho e condenado na Operação Lava Jato e anistiado depois pelo Supremo. Fora do PT, temos a figura ignóbil de Jean Willis, um covarde que deixou o Brasil alegando ameaças que nunca foram provadas. Um elemento que inspira horror do ponto de vista moral, que causa verdadeira repugnância. Lamentável. E o que diz o artigo 142? Às Forças Armadas cabe a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, segundo detalha um parecer técnico apresentado pela Consultoria Legislativa da Câmara Federal a pedido da Secretaria-Geral da Mesa Diretora. O autor do documento é o consultor Roberto Carlos Pontes e ele ressalta que a possibilidade de requisição das forças para eventual intervenção diz respeito somente a ameaças externas ao Estado Democrático de Direito, e não como uma forma de moderar disputas entre os três poderes por questões políticas. Literalmente diz o seguinte, abre aspas, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. Portanto, o artigo 142 não pode ser usado para intervir nos poderes constitucionais do Brasil, mas apenas e tão somente para proteger o país de eventuais ameaças externas. Portanto, pessoal, se tem gente pensando que as Forças Armadas podem ou devem ser usadas para fins de intervenção neste momento, usando como base o artigo 142, realmente o artigo não trata sobre isso de maneira alguma. E uma outra questão que a gente tem que colocar, porque foi colocada também agora pelo vice-presidente Hamilton Mourão, em que ele descarta completamente a possibilidade de um golpe militar. O vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul declarou que o presidente da República não tem nenhuma motivação para tanto e que Lula foi eleito e, como tal, deve governar. Segundo ele, providências deveriam ter sido tomadas em outro momento. Aliás, nós já até falamos aqui no canal sobre esse assunto. Quer dizer, em outro momento, essas providências deveriam ser tomadas. Lá em 2019, quando Lula foi solto, 2021, quando ele foi descondenado. Quer dizer, ele não poderia estar participando do jogo, já que foi aceita a participação dele, então agora é aguentar as consequências dessa aceitação. Isso foi o que disse o Hamilton Mourão, declarando que possibilidade nenhuma, possibilidade zero de uma intervenção militar, como muita gente está defendendo aí, o que nós consideramos extremamente lamentável, porque a intervenção militar poderia implicar num processo ditatorial, tá bom? Então, outra questão
que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui, já que se está falando de ditadura, o indivíduo por nome André Vargas, que foi deputado federal, foi vice-presidente da Câmara Federal, é aquele mau elemento que fez esse gesto estando ao lado do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, eleitor de Lula, eleitor do PT também. Então, o senhor André Vargas teve as suas condenações na Operação Lava Jato por crime de corrupção, quer dizer, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se esperava outra coisa, né? São mais de 200 indivíduos, quantos destes já tiveram condenações anuladas, já estão em liberdade, mesmo tendo praticado crimes os mais absurdos contra o erário e não tendo devolvido um único centavo. Aliás, eles sequer pagaram pelos crimes cometidos com a pena a que foram condenados. O caso do Lula é o principal deles, quer dizer, ele cumpriu cerca de menos de 2 anos e estava condenado a mais de 25 anos de reclusão, ou seja, recluso, e cumpriu pouco menos de 2 anos. É um país realmente que não se pode levar a sério em muitos momentos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative a notificação para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.